Aleluia! Você pode falar glória a Deus, irmão, bem forte no seu lugar. Eu quero que você procure a pessoa mais bonita que estiver perto de você. Se não tiver ninguém, você pode falar para mim mesmo aqui, né? Não, misericórdia. Os avisos não vai acabar não, gente. Procure a pessoa mais bonita e fala assim para ela: que bom que você está aqui, querido, hoje. Que bom. Que bom te ver aqui. Aí, olha o tanto de gente bonita que tem hoje aqui, olha. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem nos visita pela primeira vez, levanta a sua mão para nós assim. Dá um tchau pela primeira ou segunda vez. Pode levantar. Levanta a sua mão assim. Deus abençoe vocês, viu? Vamos dar um aplauso para esses visitantes, queridos. Vocês são muito importantes aqui hoje. Vale assoviar também aí, ó. Glória a Deus. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia, levanta ela para o céu aí. Se você não trouxe Bíblia, tem gente que traz tablet, celular, pode levantar também. Se a Bíblia está aí, é isso que você vai usar, levanta. Fecha os seus olhos com ela erguida aí. Ela erguida. Vamos doer o braço um pouquinho. Fala assim comigo, em nome de Jesus. Essa é a sua palavra. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu abro o meu coração para ser receptivo, aberto, para receber a preciosa, incorruptível palavra de Deus, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Antes da gente ler esse texto que eu tenho para ministrar ao seu coração, eu queria apresentar aqui aos irmãos, está com a gente o pastor Sérgio e a sua esposa, que já são de casa, já são da nossa família, que Deus abençoe vocês, viu? O pastor Alvim hoje está ministrando em Brasília, para líderes e pastores, um congresso lá, Deus com certeza está usando ele lá, e nos deu essa missão de compartilhar a palavra para a igreja mais preciosa, que é a nossa igreja. E que você interceda para Deus me usar pelo menos 1% do que usa ele, porque se isso acontecer, você vai sair daqui muito cheio da unção e farto da sua palavra, não é verdade? Juízes capítulo 6, versículo 12. Juízes capítulo 6, verso 12. Quem encontrou, fala achei. Amém. Versículo 12 diz assim: quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão respondeu: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso me sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Mas agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Não fui eu que te enviei? Respondeu Gideão: ah, Senhor, como livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, eu sou o menor da minha família. E tornou o Senhor: eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas, como a um só homem. Glória a Deus. Capítulo 7, versículo 1. Jerubaal, que é Gideão, e o povo todo que estava com ele, se levantaram de madrugada e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha um acampamento dos midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré no vale. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu dar os midianitas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: o próprio poder me livrou. Versículo de número 15. Versículo de número 15.
Ouvindo Gideão a narração desse sonho, a sua explicação, adorou, voltou ao acampamento de Israel e disse: levantai-vos, o Senhor entregou o acampamento midianita nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias. Fala comigo, 3 companhias. Fala comigo, 3 companhias. E disse, então repartiu os 3 companhias e disse: cada um de vocês peguem trombetas, jarros vazios, contendo tochas acesas. Fala comigo assim, trombetas. Fala com voz de profeta de Deus, trombetas. Fala aí, trombetas. Jarros vazios, com tochas acesas. 17, e disse: olhai para mim, fazei como eu fizer, chegando ao extremo do acampamento, como eu fizer, fala assim, como eu fizer, assim fareis. Verso 18 diz assim: tocando eu a todos os que comigo tiverem a trombeta, então vós tocareis a trombeta ao redor de todo o acampamento, e direi pelo Senhor e por Gideão. Chegaram Gideão e os homens à extremidade do acampamento, ao princípio da vigília da meia-noite. Logo depois da troca de sentinelas, tocaram as trombetas. Fala comigo, tocaram as trombetas. Partiram os jarros e pegaram as tochas. Pai, no nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Nós queremos que essa palavra, Senhor, seja como um borbulhar do seu Espírito. Que nós saiamos aqui dessa noite transformados. Deus, não permita que nós saiamos desse lugar da mesma maneira que nós chegamos aqui. Nós não estamos aqui, Senhor, para passar um tempo, para cumprir como obrigação de domingo à noite. Ó Deus, nós não estamos aqui, Senhor, para vir numa situação religiosa, num culto religioso, mas nós viemos aqui porque nós sabemos que aqui é aonde o Senhor fala conosco, aonde o Senhor restaura as nossas forças, aonde o Senhor revigora a nossa identidade em Ti. Ministra aos nossos corações essa noite, no nome de Jesus. Quem puder comigo, fale graças a Deus. Presta atenção, querido, toda a sua atenção de presente nessa noite. Deus vai falar com você. Quando eu fiquei sabendo dessa incumbência de ministrar aos irmãos essa noite, Deus começou a arder essa ministração no meu coração para a sua vida. Hoje pela manhã eu estava no monte do altar orando, buscando ao Senhor ali, e Deus ministrava tremendamente essa ministração no meu coração, ardia isso dentro de mim, e Deus falava comigo sobre você, porque Deus te trouxe aqui para você ouvir algo que vem dele, amém? Se Deus te trouxe aqui é porque Ele tem um propósito em você ouvir aquilo que você vai ouvir. Eu gostaria que você focasse, que você tivesse a sua atenção naquilo que Deus vai falar. Quando a gente olha para esse texto de Gideão, e com certeza você conhece esse texto, quando eu orava, Deus ministrava essa ministração no meu coração, e Ele falava sobre esse homem, sobre Gideão. É interessante que Deus me deu uma palavra, Deus falou comigo, o tema da ministração, aquilo que você vai falar é do lagar à glória, do Calvário à cruz. Do lagar à glória, do Calvário à cruz. Deus tem uma vida de vitória para você, você acredita nisso? Deus tem algo grande para você, você recebe isso? Deus vai fazer coisas maravilhosas através da sua vida, você recebe isso? Mas fale comigo, existe um caminho. Fala bem forte, existe um caminho. Existe um caminho, meu irmão, que Deus quer que você passe, que você trilhe. Há algo grande que espera você. Você é nascido de novo. Você é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Deus está transformando você. Deus está transformando a sua família. Eu acredito nisso. Deus vai usar a sua boca. Deus vai usar a sua vida. Mas aquilo que Deus tem para você, é necessário um caminho a trilhar. Gideão foi procurado por Deus, achado por Deus. E na situação que Gideão foi achado por Deus, ele não estava como talvez a gente imaginava para um grande herói, para um homem que seria um homem de vitórias. Quando Deus encontrou Gideão, Gideão estava com medo. Gideão estava desesperado, porque ele fazia parte de um povo cujo era Israel.
Em Israel havia muitos inimigos. Inimigos que todas as vezes, após anos de trabalho, após anos de esforço, de colheita, imagine você trabalhando, e no dia que você for colher, que você for receber os seus frutos, vamos trazer para o nosso contexto o seu salário. Chega alguém e fala, me passa tudo que você tem. Você já imaginou isso? Que tristeza, que decepção. Todos os anos, você trabalha um ano inteiro. Em dezembro, quando você vai receber o seu salário, alguém chega e fala, me passa todo o seu salário. Me passa tudo que você tem. Qual seria a sua reação? Agora imagine se isso acontecesse ano após ano, e você não pudesse fazer nada. Aquele povo era um povo decepcionado. Era um povo que não tinha mais esperança. Era um povo que olhava para a situação e falava, o que nós vamos fazer? Porque nós vamos trabalhar amanhã, e no final desse ano, no findar de tudo, nós vamos ser roubados. Nós vamos ser, usurpados, nós vamos ter toda a nossa finança indo embora. O que nós vamos fazer? Aquele povo era um povo, meu irmão, que tinha medo. Você já imaginou como que aquele povo dormia? Suas famílias, seus filhos. Era um povo que tinha medo. Era um povo que era desesperado pela sua situação. E Deus encontra Gideão. Vai em Gideão e fala, Gideão, ele já começa assim, homem forte e valente. Eu penso que naquela hora, Gideão olhou e falou assim, quem? Eu? Forte? Valente? Eu estou com medo. Eu sou o mais medroso daqui. Eu sou o que mais temo esse povo. E o Senhor me chama de forte e valente. E naquele momento, gente, eu acho que Gideão começa a ficar confuso. Porque como eu... E o Senhor começa a falar, Gideão, eu escolhi você para libertar esse povo. Eu escolhi você para ser o libertador. Eu escolhi você para ser forte, para ser valente, para pegar e juntar um exército e lutar contra os midianitas e vencer. Você é o cara. Você é o cara. Imagine você, meu irmão, tendo essa palavra de Deus num tempo tão difícil. Você é o cara, Gideão. Eu escolhi você, eu separei você. Gideão, então, é alimentado por aquela palavra. E talvez, mais por obediência do que por convicção, ele toma a atitude de reunir o exército de Israel. Digo, mais por obediência do que por convicção, porque o próprio texto bíblico não dá muita garantia que ele creu tanto assim. Mas ele foi obediente. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus falar com você, mesmo que não haja convicção, obedeça. Porque tem algo grande para ser revelado. Obedeça, faça, age. Gideão agiu. Gideão falou, tudo bem, Senhor. Eu não sou tão convicto, mas eu creio que se eu obedecer a sua palavra, alguma coisa vai acontecer. E ele fez. Ele chama o exército. Ele chama, na verdade, nem exército havia, ele chama o povo. Os homens de Israel. Junta aqueles homens. Pega aqueles homens para enfrentar os midianitas. Povo terrível. Povo que não temia o Senhor. E ele conduz um número de 32 mil soldados. Na verdade, israelitas, não soldados. Para um grande alistamento. Talvez, entre aspas, forçado. Vem porque senão vai ser pior. Vem porque senão... eu não sei nem o que vai acontecer, porque Deus já falou para a gente chamar vocês e vocês vão ter que vir. E eles foram. 32 mil israelitas no campo de conflito para enfrentar nada mais, nada menos do que 135 mil midianitas. Que desvantagem, hein, irmão? Que desvantagem. 32 mil israelitas para enfrentar 135 mil midianitas. Se a gente fosse olhar a desvantagem militar, seria nada mais, nada menos do que 4 midianitas por um israelita. Você já imaginou isso? É só Jack Chan. É ou não é? Você já viu Jack Chan? Bate 4, 5. É só 4 contra 1. Não havia resultado, não havia nem, imagina a esperança desse povo. Olha, gente, eles são 135 mil, nós somos só 32. O interessante é que Deus ainda olha para Gideão e fala, Gideão, não está bom. Eu ainda não vi o povo que vai vencer. Esse ainda não é o povo. Não é o povo que eu quero. Deus não deixou Gideão entrar na batalha com esse número de soldados. E ele começa um processo de etapas, inclusive 2 etapas. Ele começa a diminuir a força militar. Primeiro para 22 mil.
22 mil voltaram para suas casas. Os midianitas ficaram com uma vantagem, vamos dizer, de 13,5, né? Vamos dizer assim, contra um homem de Israel. Na segunda etapa, Deus mandou embora mais 9.700 israelitas. 9.700 pode ir embora. Vocês ainda não são o povo que vão vencer a guerra. 9.700 foram embora, deixando Gideão apenas com 300 soldados. Diga comigo, 300 soldados. Você já imaginou isso? 32 mil já era terrível. Deus faz um limpa. Deus faz uma peneira e fala, eu só quero 300. E sabe por que Deus fez isso? Ele mesmo disse, para que Israel entenda que não são eles, mas sou eu que vou vencer a guerra. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Toda vez que você estiver numa desvantagem muito grande, entenda, Deus está no negócio. Toda vez que você olhar e falar, será que eu sou tão... porque eu estou tão pequeno, por que eu estou tão desmerecido? Deus está nesse negócio e Deus vai te honrar, Deus vai te levantar. Sabe por quê, querido? Deus só precisa de um para se levantar. 300 homens para vencer o inimigo. Agora, cada soldado teria que vencer, no mínimo, olhe para mim, 450 midianitas. Fala assim, misericórdia. Ô, gente, vamos ser sinceros. Se você estivesse no exército de Gideão, qual seria a sua reação? Se você fosse um dos 300, talvez você pensaria, chegou o meu dia mesmo de ir embora. É hoje que eu vou para a glória. Deus, na verdade, não está me chamando para vencer, está me chamando para o céu. 300 soldados, agora enfrentando 450 a cada um, 450 inimigos. Gideão tinha 300, era basicamente impossível. Como vencer? Como ter uma boa guerra? Como ter uma vitória? Como alcançar algo? E Deus então senta com Gideão, vamos dizer assim, no seu escritório militar, parafraseando, né, conjecturando com vocês aqui, e Deus fala, eu vou passar o norte para você, Gideão. Me ouve aqui, deixa eu te passar. E eu acho que Gideão deve ter pensado, Deus vai mandar um fogo, Deus vai mandar um trovão, Deus vai mandar fazer alguma coisa, porque 300 para vencer esse monte de gente, nós não vamos conseguir. E Deus então passa a estratégia militar para Gideão. Gideão, vamos treinar o exército. Bora, Deus, estou com você. Estamos juntos, vamos treinar o exército. O que o senhor quer que eu faça? Quer que sobe na parede? Quer que faz flexão? Quer que pega a espada? Quer que pega o escudo? Vamos manejar. Como nós vamos fazer? Deus fala, não. Gideão, eu preciso de 3 coisas. Fala comigo, 3 coisas. Está muito fraco. Fala 3 coisas. Fala comigo, apenas 3 coisas. Deus vira para Gideão e fala, eu quero, Gideão, trombeta, vaso e tocha. Fala comigo, trombeta, vaso e tocha. Mais uma vez, trombeta, vaso e tocha. Era tudo que Deus falou para ele. Deus, mas cadê a espada? Cadê o escudo? Não, eu quero trombeta, vaso e tocha. Mais nada, Gideão. Mas como assim, Senhor? Trombeta, vaso e tocha. O senhor está ficando doido. É uma estratégia militar e nós vamos lutar com trombeta, vaso e tocha. Deus disse sim, Gideão. É isso que eu quero. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção. Não procure entender as formas de Deus, porque Ele tem as suas formas de agir. Aquilo que Deus vai fazer, pode ter certeza que não tem nada a ver com aquilo que você pensa. Já dizia a palavra do Senhor no Novo Testamento, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem aquilo que Deus preparou. Se seja com trombeta, com vaso, com tocha, Ele vai te fazer vencer. Deus, mas não está como eu esperava. Filho, não é você que vai lutar. 300, já é impossível. Pegue trombeta, vaso e tocha, é isso que eu quero fazer com você. E Deus então envia Gideão no meio da noite ao acampamento dos midianitas para espiar. E ele chega ali. E quando ele chega ali, havia 2 soldados conversando. E um dizia, olha, eu tive um sonho essa noite, cara, mas que sonho doido. Um sonho que já estava vindo um pão. Imagina o pão, o tamanho desse pão, irmão. Porque o rapaz falou que o pão destruía a barraca do general com tudo. Era um pão meio exagerado, não era? Mas engraçado que o outro já pegou a manha. Falou, olha, esse pão é Gideão e vai acabar com a gente. Gente,
Gideão estava tão desesperado, porque Deus já falou para ele que ia lutar com vaso, trombeta e tocha. E com 300 ele falou, estou morto, o que eu vou fazer? Mas Deus então permite ele ouvir isso. E Gideão se enche de um vigor e fala, nós vamos vencer. Nós vamos ganhar desse povo. E ele volta. E quando ele volta, gente, de um homem que estava no lagar, a Bíblia diz que ele vira para o povo e fala, 300, vem comigo. Os 300 vieram. Deixa eu falar para vocês, cada um pega o que eu te dei aí. Trombeta, vaso, tocha. Todos eles pegaram trombeta, vaso e tocha. Agora vamos ensaiar. O negócio é o seguinte, vocês vão tocar a trombeta, quebrar o vaso, pegar a tocha e correr gritando. Eles olharam e falaram, é tudo diferente dos filmes que eu vi do Schwarzenegger, do... Que é isso, Gideão? Nós vamos quebrar vaso, pegar a tocha e vamos gritar com trombeta, vamos soar a trombeta. É isso, pegue a trombeta, soe a trombeta, quebre o vaso e corra com as tochas. E vocês vão ver o que vai acontecer. Faça isso. E eles fizeram. Os 300, à meia-noite, talvez 1, 2 horas da manhã, não sei. Mas a Bíblia diz que na madrugada, os 300 homens perto do acampamento dos midianitas pegaram as suas trombetas, tocaram as suas trombetas, pegaram o vaso, quebraram o vaso. Imagina o barulho. Você já imaginou, gente? Quem já foi na roça aqui 1, 2 horas, meia-noite? Você já teve alguma vez? É um silêncio, é um mato, não tem nada, é só grilo cantando e olha lá. Agora imagina aquele barulho ensurdecedor, 300 trombetas tocando, o vaso se quebrando, um barulho ensurdecedor de algo se quebrando e tochas de fogo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu era menino, eu ia muito na roça da minha avó, aqui no Papagaio, e eu vou falar uma coisa para os irmãos. Escuro, no meio da noite, na roça, qualquer bezerro vira bicho-papão. Vira ou não vira? 300 tochas correndo. Os midianitas ouviram aquela buzina enorme, aquele barulho quebrando, e aquele monte de tocha, que era só 300. Eles falaram, o quê? Esses caras arrumaram o maior exército do mundo e vão nos amar, vão acabar com a gente. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Aqui, ó, como diz o bom mineiro, limparam o milho. Entre aspas, vazaram. E Deus deu a vitória para os midianitas, para os israelitas. Fala comigo, amém. Agora eu quero começar a pregar. Deus quer levantar você para ser Gideão, para ser 300. Deus quer levantar você para ser um marco nessa geração. Eu não me conformo. Às vezes a gente fala inconformado, os caras até falam, pastor inconformado. Mas sabe por quê? Porque eu não me conformo em ser um cristão normal, um pastor normal, que olha para a sociedade, que olha para as coisas acontecendo e não faz nada. Deus nos chamou para ser irreverente. Deus nos chamou para agir. Deus nos chamou para ser relevante. Deus escolheu você para ser um cristão, filho dele, nascido, não para ser um domingueiro, um culto de domingo, uma plateia de domingo, mas Deus escolheu você para ser o maior homem, a mulher mais poderosa em oração, em vitória. Parece que você não crê nisso, fala amém. Fala com quem está do seu lado, é você. É você. Deus escolheu você. Olhe para mim. Deus tem um propósito na sua vida. Você vai ser relevante. Deus vai usar você para mudar situações ao seu redor. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes você fala, pastor, eu quero esperar a próxima oportunidade para me levar minha filha no encontro, o meu pai no encontro. Deixa eu falar uma coisa com você, o encontro é tremendo, o encontro é precioso, você tem que levar. Mas o primeiro encontro que vai acontecer dentro da sua casa é o Cristo revelado através da sua vida, expressando a glória dele ali, porque você vai ser relevante. Amém. Você vai ser relevante. Em o nome de Jesus. Entenda uma coisa, Deus não nos separou para uma obra pequena, mas Deus separou a sua vida, te salvou, te remiu para ser um homem e uma mulher de Deus poderoso. Entenda, querido, essa crise tem que estar dentro de você, que eu não posso ser um cristão comum, não existem níveis, não existe separação, a honra é uma coisa, a autoridade é uma coisa, e deve ser respeitada, devemos ser submissos aos nossos pastores, honrar os nossos pastores, pois são homens que Deus colocou sobre nós. Me lembro desde pequeno, mesmo convivendo num ambiente
de pastores. A minha casa eu dormia mais no chão do que na cama, de tanto pastor que nós recebíamos. Já morou pastor em casa. E eu convivi nesse ambiente, convivi nesse meio. E a gente vai perdendo um pouco daquele respeito. Você começa a ficar mais tranquilo. E quantas vezes, gente, eu me lembro uma vez, não conto isso para ele não, mas uma vez eu levei um tapa do meu pai. O dia que eu falei assim, o fulano de tal, meu pai falou, fulano não, pastor. Sabe como é que chama isso? Respeito, autoridade. E nós devemos ter isso, autoridade, respeito. Mas entenda uma coisa, quando nós falamos da dimensão de Cristo sobre nós, todos somos iguais, porque o Espírito desceu sobre todos, sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre... Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Sobre homens, sobre mulheres, há o Espírito de Deus sobre a sua vida, querido, a autoridade de Deus na sua vida. Você tem de ser relevante. Eu quero que você saia daqui entendendo que você não é comum, você é diferente. No mundo as pessoas têm que encarar você diferente, tem que haver respeito, tem que haver autoridade. Eu não digo de promover algo ali, de ser o evangeliquez, está amarrado em nome de Jesus, não estou falando disso, mas eu estou falando de expressar amor de Deus. Eu estou falando de quando você chegar, alguém falar, trate com respeito a um homem, a uma mulher de Deus. É alguém que eu respeito, a vida dele me inspira. Você está compreendendo o que eu estou te dizendo? É isso, Deus te chamou para ser relevante. Eu creio, as vitórias de Deus estão separadas para a sua vida. Mas existe um caminho do lagar à glória, do Calvário à cruz. E esse caminho Deus ensinou para Gideão, quando ele disse, Gideão, uma guerra de quem é conduzido pelo Deus dos exércitos, não se ganha com espada e nem escudo. Como assim? Existem 3 elementos no caminho da vitória, no caminho daquilo que Deus quer fazer com você e do seu caráter, é te forjar. E o primeiro dele é a trombeta. Diga comigo, trombeta. Fala para quem está do seu lado, você tem uma trombeta, você sabia? Você tem uma trombeta. Deus colocou sobre você uma trombeta. Pastor, não estou entendendo, olha aqui para mim, querido. Quando Deus fala com Gideão, eu não acredito que Deus não faz nada por acaso. Deus tem um propósito em tudo. E Deus saberia que você precisava ouvir isso nessa noite. Deus quer colocar sobre você, e já colocou, uma trombeta a soar. Entenda uma coisa, você pode estar no lagar hoje, com medo, triste, desamparado, sem saber o que fazer, talvez até frustrado com o ministério, com sonhos, com a sua família, eu não sei. Mas eu quero te falar uma coisa, hoje é o dia que o Senhor entra no teu lagar, que o Senhor entra no teu esconderijo, na tua caverna, onde você está, talvez ali, escondido. Deus entra para te dizer, eu quero que você saia daí, para te mostrar 3 elementos que eu preciso na sua vida, para que algo aconteça, para que um romper seja feito, e você seja relevante. O primeiro deles é a trombeta. Por que Deus mandou Israel pegar trombeta? 300 com trombetas. Sabe por quê, querido? Porque aquela trombeta iria soar um som que ia chegar aos ouvidos do inimigo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus colocou na tua vida uma trombeta que vai chegar aos ouvidos dos seus inimigos, e eles tremerão de medo. Tremerão de medo. Tremerão de medo, porque o soar dessa trombeta é um soar profético. É interessante que a trombeta naquele tempo de Israel se chamava shofar. Era feito de chifre, de antílope, de cordeiro. Um instrumento usado para convocação, para o despertamento, para uma reunião, para um ajuntamento. Quando havia uma guerra, havia um toque do shofar. Quando havia uma convocação de adoração, havia um toque do shofar. O shofar, a trombeta, era usada para despertar. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus colocou uma trombeta na sua vida, chamada proclamação, oração, adoração. E isso tem que soar para que os seus inimigos tremam. Deus não usa pessoas que se calam. Deus não usa pessoas para vencer, que se mantém calado. Mas Deus usa pessoas que se levantam para tocar a trombeta. Deus está levantando uma geração que não tem medo de soar a trombeta aonde quer que for. Deus está levantando uma geração, querido, que independente da sua idade, você vai ser relevante ao soar a trombeta, a proclamar, a orar.
Deus quer estabelecer homens e mulheres que toquem as suas trombetas. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. As primeiras experiências que eu tive ao soar a trombeta, com oração, com adoração, eu ainda era jovem, era criança, jovem ainda sou, né? Criança, 12, 10 anos, 9 anos de idade. Me lembro de uma vez na escola que Deus me usou ali para expulsar um demônio, 9 anos de idade. O menino ficou endemoniado com a adoração que eu estava cantando ali dentro da sala de aula, porque quando nós soamos a trombeta, independente da sua idade, o Espírito Santo vem. Alguma coisa tem que acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Ao passar do tempo, nós nos acostumamos com o tipo de guerra do mundo. O mundo, como era em Israel, usava espada, usava talvez ali suas lanças, usava o escudo, e nós nos acostumamos com isso. Nós vivemos num mundo que luta com espada. Nós vivemos num mundo que luta com lança. Nós vivemos num mundo que luta com escudo. E parece que nós cristãos, ao passar do tempo, nós começamos a fazer o mesmo estilo de guerra. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não te separou para usar espada e nem escudo, Deus te separou para tocar trombeta. Não tente imitar o mundo, porque Deus te deu ferramentas diferentes e é assim que Ele vai te usar. Não use a espada, use trombeta. Quando você se entregou para Cristo, Deus te colocou uma trombeta para você soar. A igreja é um leão que precisa rugir nessa geração. Quando eu mostrei as fotos aqui dos jovens orando na prefeitura, não é para aparecer para ninguém, porque nós não precisamos disso, querido. Mas nós queremos dizer para essa sociedade, para esse mundo, que se tem alguém que pode fazer alguma coisa, é a igreja. Se tem alguém que pode mudar a realidade, é a igreja. Não pense que vai melhorar, porque já dizia Jesus, o mundo só vai piorar, querido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe um povo que pode ser relevante na sociedade. Existe um povo que pode ser contra a corrupção, sem usar a violência, sem usar a espada, mas usando a proclamação, declarando, como esses jovens eu via ontem, Deus vai mudar o nosso governo. Deus vai transformar o caráter dos nossos políticos. Deus vai transformar, Deus vai mudar. Acredite nisso, o soar da sua trombeta é importante, no seu local de trabalho. Quantas vezes você entra ali, você só murmura, você reclama, você descontra, esse patrão, esses empregados, esse povo, a crise, não sei o quê. Use a sua boca para proclamar, use a sua boca para soar a trombeta, e Deus vai começar a fazer uma revolução através da sua vida. Amém, meu irmão? Sermos diferentes, relevantes. A igreja é um leão que precisa rugir. Mateus capítulo 16, versículo 18 diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Jesus fala então, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, a única coisa que as portas do inferno não resistem se chama igreja. Igreja. Agora o interessante é que a palavra do Senhor fala que elas não resistirão. Sabe o que isso quer dizer? Que se elas não resistirão, alguém vai contra-atacá-las. Sabe quem é esses? Sou eu e você. Nós precisamos atacar as portas do inferno. Chega do tempo da igreja se acuar. Chega do tempo da igreja se restringir. É hora de nós avançarmos. Trombetas. Precisamos soar as nossas trombetas. Precisamos soar o timbre daquilo que Deus está colocando dentro de nós. Uma vez um pregador chamado Paul Washer. Quem já ouviu falar do Paul Washer aqui? Paul Washer, um dia, mandou uma carta, há não sei nem quantos anos isso, para um pregador chamado Leonard Ravenhill. Quem já ouviu falar de Leonard Ravenhill? Homem de Deus. Paul Washer se inspirava em Leonard Ravenhill, já faleceu. Se inspirava nele. E um dia, ele mandou uma carta para Leonard Ravenhill e falou, olha, pastor, eu tenho muito respeito por você, admiração, e eu queria que você me falasse o que eu faço para ser relevante na sociedade, o que eu faço para ser diferente, o que eu faço para não ser mais um pregador, mais um pastor, o que eu faço para ser um cristão diferente. Eu tenho passado tanto problema, e às vezes esses problemas me acuam. O que eu faço? Me fala. E Leonardo Ravenhill, um grande homem de Deus, ele escreve a carta de volta com apenas uma frase. Irmão Paul, o que eu posso te dizer para que você seja relevante? Ele falou em uma frase. Todos podem, você
não. Você quer ser relevante? Todos podem, você não. Eu falei isso para o irmão hoje. Ele falou, o que é isso, pastor? O que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se você quer ser diferente, todos podem pecar, você tem que ter um estilo de vida santo. Todos podem fazer, você não pode. Todos podem dizer, você não. Você é um proclamador. Você é a trombeta. Diga comigo, todos podem. Eu não. Eu sou relevante. Eu sou diferente. Você é diferente, meu irmão. Você quer ser grande? Todos podem. Você não. Me diga. Quanto tempo você gasta sozinho com Deus? E eu vou dizer o quanto espiritual você é. Deixa o escudo, toque a trombeta. A gente não tem que defender, a gente precisa proclamar. Quem não tem tempo de oração, só usa a boca para murmuração. Deixa eu falar uma coisa, todo irmão que murmura muito, você pode saber que ora pouco, porque gasta muito pouco tempo falando dos problemas para Deus, aí fala para os outros. Toda gente que reclama demais, ora pouco, porque não gasta tempo se expressando em Deus, aí tem que falar para os outros. Aí tem que ficar reclamando, tem que ficar murmurando. Deixa o escudo, comece a usar a trombeta. Não me fale quantas células você tem, não me fale qual é o seu nível de dons espirituais, não me fale quantas pessoas você já batizou, mas me diga quanto tempo você gasta sozinho com Ele. Eu vou falar o seu nível de cristianismo. Nós precisamos entender isso. A oração mais intensa de Jesus não foi feita nas plataformas de Jerusalém, mas foi feita no secreto do Getsemane, quando ele tocou a sua trombeta. Você tem que entender que há um secreto. Marcos capítulo 1, versículo 35 fala, levantando pela manhã muito cedo, olha o que dizia, muito escuro, saiu ele, Jesus, para um lugar deserto, e ali orava. Versículo 36 fala assim, e seguiu Simão Pedro, e os que com eles estavam, e disseram para ele, Senhor, todos te procuram, todos te buscam. A Bíblia diz que Jesus estava sozinho. Sabe como é que eu chamo isso? TSD, tempo sozinho com Deus. Jesus tinha o TSD dele. Você não tem o DR? Vem cá, fulano, vamos ter uma DR aqui. Os jovens sabem o que eu estou falando. Ou, vamos ter um papo reto aqui. Vamos falar, eu e você. Vamos falar. Eu preciso falar coisa que está engasgada. Eu preciso de me expressar. Sabe como é que chama isso entre o nosso relacionamento com Deus? TSD, tempo sozinho com Deus. Jesus tinha isso. Jesus tinha o TSD dele, o tempo sozinho com Deus dele. Interessante que Pedro começou a procurar os discípulos e chegou e falou assim, o senhor está aqui orando, todo mundo está te procurando. E o senhor nem fala nada. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. Se hoje as pessoas te procurarem, aonde elas vão te achar? Aonde elas vão te achar? Em tempos de crise, de problemas, aonde as pessoas vão te achar? Aonde eles vão te achar? Reclamando? Murmurando? Abandonando tudo? Interessante, né? Eu fico olhando as pessoas. Já faz 4 anos que eu sou pastor. Continuo sendo pastor em Divinópolis, supervisiono lá hoje. Hoje eu moro em Formiga, há 15 dias. Vim pastorear os jovens em Formiga, mas levantei um pastor lá. Deus me deu essa graça de levantar um pastor, de discipular alguém, de deixar alguém no meu lugar. Continuo supervisionando aquele trabalho. Mas hoje, pastorei há 4 anos. E uma coisa que eu vejo direto, é pessoas falando assim, sabe, pastor, estou passando tanto problema, é por isso que eu sumi, por isso que eu larguei a igreja, larguei a célula. Eu nunca vi ninguém falando assim, não sou mais atleticano, porque eu estou vivendo uma crise na minha vida. Deixei de ir no clube, sabe por quê, pastor? Encerrei a cota lá, porque minha vida está muito difícil. Mas a primeira coisa que o povo chuta o pau na barraca, vamos dizer assim, é a igreja. É a célula. Não sou líder mais, não vou na célula mais, não quero saber disso mais, porque me decepcionei, estou com tanto problema. Deixa eu te falar uma coisa, crente, Deus colocou em você a trombeta a soar. Você tem uma trombeta. Soa essa trombeta. Use a sua boca para exaltar, para proclamar aquilo que Deus te deu. Não para por aí. A Bíblia fala que Deus falou para eles, e não é só isso, você vai usar um cântaro, você vai usar um vaso, fala para esse povo pegar o vaso. E eles pegaram. Imagina, gente, aquele povo que estava sendo treinado para ser os 300, os caras que iam vencer tudo, pegar agora um vaso. E aí Deus vira para Gideão e fala, Gideão, agora você vai fazer o seguinte, você vai falar para esse povo quebrar esse vaso. Queridos,
O que Deus está falando para nós aqui é que existem coisas preciosas nas nossas mãos, frágeis, que talvez nós construímos com o nosso esforço, que Deus está falando é necessário quebrar para que a guerra seja vencida. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos abrir mão. Não tem como um vaso ser quebrado se ele não se desgarrar da sua mão. Deixa eu te falar uma coisa, existem coisas presas em nós que Deus está falando, larga. Libera, isso já passou do tempo de ser quebrado, isso já passou do tempo de você deixar, você se batizou, passou pelo encontro, é líder de célula e está segurando isso, larga! A guerra só será vencida quando os vasos se soltarem. Os soldados imaginavam-se usando espadas, e Deus dá vaso a ser quebrado. Para que você quebre um vaso, tem que ser desprendido. No caminho do lagar, a glória, do Calvário à cruz, é necessário quebrar algo. A gente quer ser construído, mas não quer ser quebrado. Muitas vezes, querido, nós somos tão convictos de uma espada, e Deus está falando para a gente abrir mão de vaso e quebrar. Nós temos em nossas mãos muitas coisas que devem ser quebradas. Sabe, na sua vida, querido, na minha vida, quantas coisas que eu carrego, que Deus está falando, os midianitas só serão vencidos, e você só será num lugar de glória, quando você soltar, quando você liberar isso, quebrar, se humilhar, nos fala de muitas vezes ter que descer, ter que entregar, abrir mão. Tiago 4,10 fala, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, e Ele os exaltará. Você crê nisso? Quando a gente olha para esse contexto de Gideão, quando fala de vaso, é algo tão frágil, que se a gente não tiver cuidado, quebra facilmente. Deus ordena, quebre. Quantas coisas na sua vida que se você não estiver se segurando, que se você não estiver prendendo, você não larga, porque você tem tanto cuidado com aquilo ali, e Deus está falando, larga, desata, entrega. Porque isso já não faz parte de você mais. Agora você tem uma guerra a vencer. E se o vaso não for quebrado, você jamais vencerá. Quebrar o vaso não é dizer, Deus, eu me humilho. Mas é dizer, Deus, eu abro mão. Muitas vezes é muito fácil, né? Chegar aqui num louvor, na adoração, Deus, eu me humilho. E seu coração está lá na soberba, lá na... Ô, meu irmão, Deus não está querendo palavras, Deus está querendo seus gestos de atitude. Você não tem nada, o reino de Deus é tudo dele. Você não é dono de nada, você não é dono de ninguém, ninguém é sua propriedade. Deus nos escolheu como escravos, servos. Tira essa patente de orgulho e entenda que o vaso tem que ser quebrado. Eu não sou diferente, você não é diferente. Sabe, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não existe isso. O reino de Deus é um só reino. Nós precisamos quebrar isso em nós e deixarmos ser desatados disso. Se desprenda, abra sua mão, libere. Deus está falando com você. É necessário que quebre para que a guerra seja vencida. Deus não usa pessoas que carregam coisas, mas Deus usa pessoas que são livres. Sabe, é tanta coisa, é tanta mesquinharia. Sabe, nós temos tempo para tudo, é horário para tudo. E quando chega num domingo à noite, nós não temos paciência de ouvir a palavra de Deus, porque nós estamos tão presos à religiosidade, a sistema, a horário, a coisa. E Deus está querendo falar com você. A adoração está moendo, nós estamos lá na lua. Porque nós estamos tão presos em coisas. Eu não gostei do louvor, porque ela não cantou a música que eu queria. Não é a pregação que eu gostaria de ouvir. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O dia que o culto for para você, você levanta a plaquinha, nota 10, nota 8, nota 7. Mas enquanto é para Jesus, deixa que Ele faça isso. Quebre os vasos! Quebre! É interessante que Jesus, quando Jesus saiu de cena do Getsemane e foi preso, que chegaram diante do sumo sacerdote do povo, você é o Messias. Sabe o que Jesus fez? Mas você é o Messias. Vocês estão dizendo, sabe o que Jesus estava falando nessa hora? Eu estou quebrando o meu vaso, eu não preciso dizer, eu poderia chamar anjo aqui, poderia chamar querubim, fazer serafim, surubim. Não tenta achar isso na Bíblia, não. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus falou, nada.
vocês estão dizendo. Sabe como é que chama isso? Eu estou quebrando o meu vaso. Eu abro mão, porque do Calvário ao terceiro dia é necessário quebrar vaso. É necessário humilhar para que o terceiro dia de ressurreição, de glória venha. Eu tenho que quebrar. Se é o Messias, eu quebro os meus vasos aqui. Eu poderia me gloriar, eu poderia me achar, mas não. E por último, Gideão, pegue as tochas, quebre o vaso, as tochas acesas e corra. Corra com tochas acesas. É interessante que dentro do vaso havia uma tocha. E Gideão falou para todos correrem com essas tochas. Querida, é nítido que a tocha é um sinal, né, de fogo. A tocha, ela contém um bastão, uma estopa. E o fogo, você é o bastão, teu coração é a estopa. E o fogo, o Espírito Santo, precisa queimar isso em você. Quando o fogo descer em você, você vai ser mais que um pau, um bastão com estopa. Mas você vai ser um sinal que alguma coisa está acontecendo. Tem muita gente que aceitou a Cristo e virou bastão com estopa. Mas ainda não é um sinal que alguma coisa está acontecendo. Mas em nome de Jesus, ao terminar esse culto, o fogo de Deus vai te pegar. E você vai sair daqui iluminando essa cidade. Incendiando os lugares. Oh, em nome de Jesus, nós somos bastões. Gideão, corra. Deus quer estabelecer nessa geração uma geração que carregue a tocha. O fogo é o símbolo claro do Espírito Santo. Em Atos, ele se manifesta em línguas como de fogo. Se não houver... deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você pode ter muitas vitórias na sua vida, mas nenhuma se comparará com a glória de ter uma vitória conduzida por fogo. A Bíblia teve muitas histórias de vitória, você também tem, mas nenhuma se comparará a não usar uma espada, um escudo, mas o fogo. O fogo. Se não houver tocha, se não houver fogo, é apenas mais uma vitória. Mas se um fogo conduziu isso, alguma coisa aconteceu diferente. Eu tenho certeza que Israel foi o povo mais temido desse fato, depois desse fato. Sabe por quê? Porque eles não venceram comum, eles venceram relevantes. Deus não tem vitórias comuns, Deus tem vitórias relevantes. E para isso o fogo tem que queimar em você. Pode dizer amém? Eu quero ter vitória, amém, eu quero ser conhecido, mas que haja fogo queimando. Querido, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou nada contra bênçãos. Eu creio que Deus tem o melhor para você, mas se não houver fogo, é apenas mais um entretenimento. Início desse ano, Deus me deu uma música. Quando Moisés está em cima do monte, e Moisés fala, Senhor, Deus fala para Moisés, Moisés, eu não ando mais com esse povo murmura, esse povo reclama, esse povo só quer os meus feitos, mas eles não estão nem aí para mim. Deus vira então para Moisés e fala, eu não vou mais com você, eu vou mandar para você o meu anjo, eu vou mandar para você vitórias, bem, vai acontecer tudo legal, como se eu estivesse lá, mas eu não vou estar. Sabe o que Moisés falou para Deus? Senhor, legal, muito bom, só que é o seguinte, se o Senhor não vai, eu também não vou. Eu posso ter anjo comigo, eu posso ter bênção comigo, eu posso ter as vitórias com esse povo, posso até subir o meu nome, que eu sou o cara de Israel. Mas se o Senhor não for, eu não irei. Eu não desço desse lugar sem a tua presença. Sabe, querida, aí Deus me deu essa canção. O Senhor pode falar que vai ficar tudo bem, que tudo vai correr legal, mas se o Senhor não estiver comigo, não há fogo, eu sou apenas uma estopa correndo. Eu não quero isso, eu quero queimar. Eu quero queimar. Oh meu Deus, em nome de Jesus, Deus vai levantar verdadeiras tochas nessa igreja. Pessoas que não são apenas frequentadores de culto, mas pessoas que queimam. Queimam. Deus vai queimar em você. Eu creio que algo acontecerá até mesmo em cultos através da sua vida, porque há um queimor em você, algo que está aceso. Jesus, ele queimou na cruz. Jesus queimou na cruz. Sabe, é interessante que a história desse símbolo deixou de ser pregado. Quantas vezes que nós já não pregamos mais a cruz? Porque a cruz virou um símbolo, uma coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa, realmente a cruz não tem nada a ver com Jesus, porque ele ressuscitou. Mas eu quero te falar uma coisa, ele disse, pegue a tua cruz e siga-me. Isso significa morte. Não existe cristianismo que queima se não houver morte.
É necessário que você carregue a cruz novamente, querido. Aonde você deixou a sua. É interessante que Jesus, quando ele falou da cruz, ele falou, tome a sua cruz toda semana. Foi isso. Todo feriado você vai lá e pega a cruz. Não, uma vez por ano é o dia da cruz, você pega a sua cruz. Mas ele não falou isso. Ele falou, pegue a sua cruz. Todos. Sabe por quê? Porque cruz não é coisa legal de carregar. E não é coisa que me dá conforto. E se eu não pegar ela todo dia, uma hora eu vou esquecer ela em algum lugar. Aonde você esqueceu a sua? Aonde no seu cristianismo que a cruz deixou de ser parte da sua vida? Cruz é morte, é. Cruz é sacrifício, é. Mas cruz também foi aonde a maior tocha queimou e acendeu para iluminar, para ser luz. É necessário ter cruz. Chega de um evangelho barato. Chega de um evangelho raso. Sabe, quando Jesus foi para a cruz, ele não estava pancando de super-herói. Jesus estava queimando para você ver aonde você poderia pisar. Para você ver aonde ele está iluminando o caminho. Existe um caminho do Getsemane ao terceiro dia, do lagar à glória. E você precisa, não tem como, querido, não existe atalho. Nós estamos fazendo muito atalho hoje. Não, vem aqui, faz isso e isso que vai dar certo. Não, vem cá, vamos receber uma oração aqui, não sei o quê. Meu irmão, não existe atalho. Se não houver sacrifício, se não houver morte, se não houver cruz, não há glória. Não temos como comprar. Aquilo que o Senhor falou, você tem que buscar. Se você bater, vai se abrir. Se você buscar, você vai achar. A cruz ainda tem que fazer parte da sua vida. Eu profetizo, eu declaro que você vai sair daqui um cristão mais cheio de cruz. Mais cheio de cruz. Mais disposto a queimar. Sabe aonde eles vão encontrar a salvação? Sabe aonde a sua família vai encontrar o caminho? Quando eles verem você pregado na cruz queimando. Dizendo, não foi só Jesus, eu também vou para ela. Existe um tempo onde nós amávamos mais a cruz. Existe um tempo onde nós cantávamos mais sobre a cruz. Existe um tempo onde nós reverenciávamos mais, não a cruz, mas aquilo que se queimou nesse lugar. Em nome de Jesus, você vai voltar a queimar na cruz. Feche os seus olhos. O irmão do teclado, por favor. Cara, Deus está falando com alguns aqui nessa noite. Que Ele está fazendo você voltar ao cristianismo que você já perdeu. Uma cruz que você perdeu. Nós perdemos muito fácil. Sabe, eu não gostaria, só se você tiver um compromisso bem sério para ir embora. Mas Deus quer fazer alguma coisa com você aqui. Deus mandou fazer essa cruz aqui, porque muitas vezes nós até esquecemos a imagem disso. Nós estamos tão acostumados com o evangelho barato. Um evangelho onde eu ouço uma palavra e eu saio tão feliz da igreja. Mas eu quero te dizer que as melhores pregações que você pode ouvir é aquelas que você sai triste com você mesmo. E dizendo, eu preciso mudar alguma coisa. Sabe, querido, quando a gente fala de ser líder de célula, de ser supervisor, de ter um cargo, não é para participar de um movimento, não é para participar de... Não, querido, nós estamos querendo que você abra mão e vá para a cruz e sacrifique por um povo e morra ali e diga, eu quero queimar. Ah, pastor, mas ninguém vai me ver, mas ninguém precisa te ver mesmo não, você quer aparecer para quem? Jesus na cruz não apareceu para ninguém. Não é bonito estar na cruz. Não é bonito. Não é bonito ser líder, não é bonito ser pastor. Você só toma pedrada. Mas eu vou falar uma coisa. Você vai queimar por um povo que vai encontrar a luz. Você que pode, fique de pé no seu lugar. Deus está procurando homens e mulheres que querem voltar a queimar nessa cruz. Gideão, toca a trombeta, quebra o vaso e corra com a tocha, porque você é luz. Os inimigos só se espalharão quando verem a sua luz, o seu som. Ninguém correu porque eles eram grandes. Não, eles não eram grandes, mas eles tinham essência. É o que falta na gente. Nós estamos ficando tão barato. Nós estamos ficando tão barato. Quanto vale o seu cristianismo? Uma noite de prazer no motel?
Quanto vale o seu cristianismo? Uma noite num boteco, num bar, com os amigos. Quanto vale o seu cristianismo? Uma roda de conversa fiada. Quanto vale o seu cristianismo? Uma decepção na igreja. Quanto vale o seu cristianismo? Quanto vale? Quanto vale o preço que ele pagou aqui, ó, por você? Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Por quanto você está vendendo aquilo que Deus pagou com o sangue dele, do seu filho? Quanto vale? Você é Gideão. Você é relevante. Você é homem que quebra tocha, que toca trombeta e que tem fogo aceso. Deus não te chamou para ter medo de inimigo, mas Deus te chamou para queimar na cruz.